Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição extraordinária do programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro, ajudar pecuaristas a confinar de forma simples, com um ganho de peso forte para sair do zero ao lucro. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bom dia para você. E hoje nós vamos conversar um pouquinho nesse programa sobre um tema ao acaso, sobre um assunto ao acaso que chegou ontem aqui pra gente. Então, seja muito bem-vindo ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, especialista em lucro de confinamento, e no programa de hoje eu vou responder uma provocação que aconteceu ontem. Marcelo, eu almocei carne de vaca ontem. E eu almocei carne de vaca ontem. E aí? Como isso pode impactar no lucro aí do seu confinamento? Qual é o impacto que isso pode causar aí no lucro do seu confinamento? Você que está confinando ou você que vai começar a engordar boi? Muito bem. Como é que o abate de matrizes pode influenciar? E influencia demais. E é claro que isso não tem nada a ver com o gosto da carne em si, né? Afinal de contas, uma das matrizes, né, que foi abatida em algum momento é a mãe do churrasco. E o churrasco está aqui com a gente hoje, como sempre, ele não falta do nosso programa. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, né, churrasco? Muito bem. Então, o fato da carne de vaca ter um gosto um pouco diferente, e tem gente que não percebe, e tem gente que percebe, e tem gente que gosta muito do gosto da carne da vaca, diferente da carne do boi. Não é isso que nós vamos falar hoje, pode ficar tranquilo e sossegado. Nós vamos falar sobre o impacto do abate das matrizes, do aumento de abate de matrizes no lucro dos confinamentos. Muito bem. E diferente de um programa convencional, onde eu falo muita teoria, onde eu trago informações assim que te ajudam com muita teoria, hoje nós vamos falar um pouco sobre tomada de decisão. Porque é justamente nos momentos em que o ciclo pecuário muda. Opa, já dei uma dica do nosso assunto de hoje e de como isso influencia, mas a tomada de decisão é muito importante para quem engorda, para quem quer começar a engordar. Então, a maior parte da carne que a gente come é carne de boi, certo? Porque é o natural, né? É o macho, o abate de macho, muito bem. Em algum momento, no mesmo lugar que a gente compra carne, e eu vou dizer aqui que eu tô falando de Bauru, interior de São Paulo, e aqui em Bauru eu tenho um parceiro onde eu compro, né, uma casa de carne, uma boutique de carne, onde eu vou lá comprar as carnes, mas de vez em quando também quem compra não sou sempre eu, porque afinal de contas, né, o esquema aqui é bem corrido, a gente está no campo direto, e de vez em quando chega uma carne diferente aqui em casa que veio do supermercado, aonde o meu funcionário vai e faz as compras da semana. Então, ontem chegou essa carne do mesmo mercado. O que isso significa? Quer dizer, se a maior parte da carne que a gente consome é carne de boi, é carne de macho, de repente começa a aumentar a chance de consumir carne de vaca, significa que a ocorrência, a frequência, o percentual de carne de vaca naquele açougue aumentou. E isso significa dizer que o abate de matrizes potencialmente pode ter aumentado, ou melhor, aumentou. E a gente sabe disso não pela diferença no gosto, pela chance de eu comer carne de boi ou carne de vaca, não é isso que a gente vai falar hoje. A gente sabe disso pelos números que a gente olha e que a gente acompanha. Então, nesse começo da manhã, espero que você esteja tomando um café bem gostoso, um café preto com ou sem açúcar. Eu gosto sem açúcar. E eu ainda não tomei o meu, também gosto de falar, de fazer as edições do programa antes de comer, para ficar mais animado, assim, para comer depois como recompensa. Espero que você esteja tomando aí um café bem gostoso e que no almoço venha uma carne muito boa. Mas o fato é que, em algum momento, quando a gente percebe pelos números que começou a ter um abate maior de matriz, significa que vai ter maior oferta de boi no mercado. E existe uma oportunidade para quem está com a gente, para quem está olhando, entendendo tudo que está influenciando aí o lucro, para quem está querendo realmente aumentar ou até está precisando entrar numa zona de lucro. Porque quando se inicia esse movimento de mercado, né, você precisa entender o que fazer.
a tomar a decisão certa. Afinal de contas, a nossa atividade ela é cheia de decisão. O que eu vou comprar, o método que eu vou fazer para engordar o boi, quanto tempo ele vai ficar na engorda, quanto eu vou ter de lucro. São várias informações que muitas vezes você não tem ela na ponta do lápis. E nesse momento, o que está acontecendo agora é dia 19 de janeiro de 2023 e eu tô com as malas prontas, tô saindo de férias hoje, mas eu queria dizer que durante as férias eu vou fazer várias edições do programa também. A gente vai passar umas férias fora, bem longe daqui, num lugar bem frio, com bastante neve, e vamos ver que tipo de carne a gente vai achar lá na Suíça, hein? Então, é o seguinte, nesses momentos em que começa a mudar o mercado, né, que você precisa tomar uma decisão, entender o que é que está acontecendo e qual é a melhor decisão, entender o que você precisa saber para tomar a decisão. Se está tendo um abate de matrizes, o que eu posso fazer, Marcelo? Como é que isso vai impactar diretamente no resultado dos boi que eu estou engordando ou das novilhas que eu estou engordando, tanto faz, né? Mas existe um impacto e entendendo isso, você sai na frente, você continua com lucro. E aí, ontem eu estava conversando com o Marcel falou assim, mas Marcelo, será que dá mesmo para continuar tendo lucro com pecuária ainda? E agora? Arroba caiu. E agora? Dá para ter lucro ainda ou não? É possível ter lucro ainda ou não? Muito bem. Se você acompanha o programa, você já viu que nós sempre trazemos alguma coisa relacionada a isso, porque realmente assusta o produtor se você tem aí gado no coxo, se você está querendo começar com gado, isso é um ponto que vai atrapalhar a sua decisão, ficar ouvindo muita informação assim, arroba caiu, não dá mais para engordar boi, acabou a engorda do pequeno e do médio produtor, agora é só os grandes confinamentos. É normal a gente pensar isso, até porque existem momentos aí que a gente passa aí muito turbulento mesmo, né? Coisa muito difícil, mas acontece que quando você compara o valor da arroba de hoje, o valor da arroba de ontem, o valor da arroba do mês passado, e isso faz você pensar que você não vai ter lucro, isso pode ser um engano, porque você está fazendo a comparação errada. A gente já disse aqui qual que é a comparação certa, e no final do programa de hoje eu vou voltar a falar sobre isso, porque isso é muito importante. Quem aprende essa informação consegue pensar, consegue fazer um plano, tomar a decisão certa, ou para continuar de um jeito, ou para continuar do outro, ou a decisão errada, que pode ser parar só porque todo mundo está parando. E quando todo mundo para, enfim, vou falar tudo o que acontece depois. Então, a importância hoje realmente de entender para tomar a decisão certa do que fazer nesse momento que nós vamos viver um período agora do aumento de abate de matrizes. E se você sabe, entende um pouco do ciclo pecuário, você já sabe o que eu estou falando. Se você não entende, eu vou entrar nesse assunto mais para frente. E talvez você que está chegando aqui com a gente agora, você que está de manhã tomando um café aqui, assistindo um pouco, falando um pouco aqui de lucro em confinamento, de valor de arroba, talvez você que esteja aí chegando com a gente aí agora, você esteja se perguntando assim, mas Marcelo, você falou aí que você comeu carne de vaca ontem, está falando de abate de matriz, mas eu tenho que abater as minhas matrizes, Marcelo, tem um programa de seleção genética aqui na fazenda, um programa de melhoramento, e aí eu preciso abater um percentual das matrizes. E tem momentos que eu abato mais, tem momentos que eu abato menos. Perfeito. Se você faz ciclo completo e tem um programa de melhoramento genético, e você deve ter, com certeza faz parte de um dos pilares da eficiência de quem faz ciclo completo. Tá tudo certo com isso, você tem que fazer isso mesmo. O que eu vou falar aqui é que como o aumento desse número de vaca que acaba chegando no abate influencia quem faz engorda, talvez a sua engorda também aí na fazenda, o lucro que você vai ter na engorda. Se você faz ciclo completo, você já deve saber que existem diferentes margens de lucro para cria, para recria e para engorda. Muito bem, perfeito. E uma outra coisa que eu ouço demais também é o seguinte, Marcelo, acabou, Marcelo, a pecuária está só na mão dos grandes mesmo, eu não consigo mais, eu não consigo vender o meu boi, eu não consigo engordar o meu boi direito, eu não consigo, a hora que eu vou entregar esse animal que está pronto, eu não consigo mais ter resultado positivo. A pecuária pro pequeno e médio produtor acabou. Fazer boi, fazer carne, fazer terminação em confinamento agora é só para os grandes confinamentos, para quem tem boitel.
isso chega pra gente aqui, talvez você esteja pensando isso nesse momento, porque realmente a arroba apontou um pouquinho mais para baixo, apesar que anteontem a gente teve uma notícia boa que vai aí puxar um pouco, fazer um barulho aí relacionado à exportação, a abertura de novas plantas para exportação para um cliente novo, e isso é muito bom. Mas quando você pensa que acabou para o pequeno e para o médio, porque a arroba caiu, é justamente porque a sua conta talvez não esteja com a eficiência suficiente. Talvez a sua conta, o seu sistema de engorda, não está te entregando a eficiência suficiente para se manter no jogo. E meu amigo produtor, você que quer começar a engordar boi, você já sabe isso, mas eu preciso reforçar aqui. Pecuária é longo prazo. Tem momentos que a sua margem vai apertar. E é nesse momento que a gente separa os homens dos meninos e as meninas das mulheres de pulso. Porque é nesse momento que tanto o caboclo que é lá arretado, quanto a mulher que é pecuarista, que gosta, que vai lá e faz mesmo, que veste a botina e vai lá e faz, tanto um quanto o outro, nesse momento que a arroba cai, que tem que olhar com otimismo, com técnica, com conhecimento, operar com eficiência, mudar alguma coisinha que está te atrapalhando aí e manter firme, porque a arroba vai subir de novo. Essa é a maior verdade que existe. Então, pecuária é isso, é continuar, ser capaz de continuar. Parou, perdeu o embalo, pode ser um problema, vai ser um problema, até porque quando você tem uma turma ali comprometida e trabalhando e você consegue fazer com que essa turma realmente faça o que precisa ser feito, engordando de uma forma simples, é claro. Essa turma pega o jeito e você, a hora que você para, eventualmente você perde até um funcionário, eventualmente essa turma perde o jeito, eventualmente você perde um fornecedor, perde o ritmo, parou, perdeu o embalo para você embalar de novo, certo? É igual uma bicicleta na subida. Quem anda de bicicleta tá subindo, vocês estão ouvindo as maritacas falando em bicicleta, em subida? Aqui a janela do meu escritório é aberta, rapaz, como tá cheio de maritaca, hein? E tem gente que fala que animal, vamos dizer assim, silvestre tá em extinção, tá? É aumentando maritaca, tucano, gaviãozinho aí nas fazendas, eu tô vendo é demais, e agora tem as maritacas aqui, bom, elas estão com a gente hoje. Mas o fato é que, nesses momentos que a gente tá de bicicleta lá na subida, perdeu o embalo, para pegar o embalo de novo, precisa fazer força de novo. Então, quando você perde o embalo da engorda, do confinamento, vai começar de novo, precisa fazer força de novo. Muito bem. Dito isso, tem que continuar com eficiência, e a dica, é claro, que a gente sempre fala muito aqui de trabalhar simples, de fazer simples, para conseguir chegar numa boa conta de lucro, Então, a pecuária, ela é eficiente para vários tamanhos de produtores, Dentro dos pequenos e dos médios, tem algumas vantagens que são interessantíssimas. E quando a arroba cai, muitas vezes quem é menor e tem as parcerias de abate, sai na frente, leva vantagem. Marcelo, como assim o menor? Você está dizendo que o menor produtor vai levar vantagem em relação ao grande? Quando a arroba cai, eu não consigo enxergar isso não, de jeito nenhum, acho que você está ficando doido. O Churrasco está aqui comigo e ele é testemunha, teve aqui com a gente ontem no programa um produtor lá de Santa Catarina que vendeu para um parceiro dele a R$315 a arroba, R$315 a arroba. Então, por que ele consegue isso? Como assim, Marcelo, R$315? Ninguém está pagando isso. Como que foi possível essa negociação? Porque a partir do momento que o seu cliente é um parceiro, por exemplo, uma rede de supermercado, uma rede de restaurante, uma casa de carne, que faz o abate num frigorífico terceirizado, por exemplo, e a sua carne chega na mão do cliente dele. E talvez até na sua casa, na sua mesa, e o Guilherme estava me contando ontem que ele nunca comeu uma picanha tão gostosa depois que ele mudou o sistema de engorda dele.
E de olhar a foto assim das fatias da carne, nem tinha tanta gordura de marmoreio assim, mas sabor é um outro assunto que nós não vamos falar hoje. Mas além de estar muito macia, ele disse que nunca comeu uma carne tão gostosa. Um animal precoce, muito bem tratado. E o que acontece com ele hoje é que ele tem 2 parceiros para vender a carne. E como a carne é muito boa, lá na gôndola, os caras disputam o boi dele. E eles já sabem que o rendimento de carcaça dos bois do Guilherme é maior. E isso é resultado de uma dieta de alta energia, de alta densidade energética, que é capaz de converter mais energia metabolizável em músculo e gordura. Mas, voltando ao nosso assunto, então, o que tem isso a ver com lucro em confinamento, com comer carne de vaca? Tem a ver justamente com tomada de decisões. Porque se você continua produzindo nesse momento, e você vai saber que a arroba cai, muitas vezes pelo aumento de oferta de animais. Aliás, é a lei da oferta e da procura, né? Mas vamos falar aqui de tomada de decisão. Vamos falar como uma decisão certa pode te ajudar num momento como esse. Em vez de pensar que acabou para o pequeno, não. Existem formas diferentes para o pequeno produtor conseguir entregar o produto dele e continuar numa zona de lucro. E depois, quando no momento mais para frente, entrar numa zona de lucro maior, porque está lá embalado, está produzindo, está tudo certo. Uma coisa que eu vejo acontecendo e que é uma tomada de decisão que pode não ser a melhor, é o seguinte: nesse momento que a arroba começa a estar para baixo, está exprimido, eu vou vender as vacas, Marcelo. Vou vender as vacas porque o preço do bezerro caiu demais, vou acabar com o meu plantel, vou fazer só requerir confinamento. Isso aconteceu com um cliente produtor amigo nosso no passado. Ele, no momento que o preço do bezerro começou a cair demais, antes da arroba cair até, o preço do bezerro começou a cair, ele acabou com as vacas. E Marcelo, vou fazer só recria e engorda agora, tomou essa decisão. E aí mais para frente ele tomou outra decisão. Agora eu vou mandar os boi pro boitel, vou fazer só recria. E por que ele tomou essas 2 decisões? A primeira é porque ele não estava olhando, não estava enxergando que num momento mais para frente o preço do bezerro ia voltar a subir. É o que vai acontecer daqui a algum tempo. A gente não sabe dizer se vão ser 6 meses ou mais ou menos, enfim. Não dá para dizer o tempo exato, dá para acompanhar isso. Mas vai voltar a subir o bezerro. Então, qual que é a decisão acertada? O seu programa de melhoramento genético, perfeito, mas acabar com o rebanho quando o bezerro subir e comprar a vaca de novo mais cara, porque ficou mais interessante, esse tipo de pecuária realmente vai deixar de existir, não importa se é grande ou pequena. A pecuária que persiste é a pecuária que enxerga, o pecuarista que persiste é o pecuarista que enxerga como se manter. O produtor que entra para engordar, para pecuária de corte, ele fica porque ele enxerga como se manter na operação, como se manter engordando nesses momentos. Mas por que ele primeiro parou de criar, aí depois ele parou de engordar, começou a mandar para o boitel? O que será que ele tinha de problema lá na fazenda dele? Meu amigo pecuarista, meu amigo produtor, o problema está em uma palavra, e essa palavra ela se chama eficiência. Engordar do jeito tradicional requer muita eficiência. E quando você não tem uma grande equipe e ainda assim plano A, plano B, plano C, reserva daqui, reserva disso, contrato de compra, enfim, engordar da forma tradicional requer uma equipe bem treinada e um sistema muito bem feito, porque existem as variáveis. A diferença do sistema tradicional para um método simples engorda são as variáveis. Quando você tem um método simples é muito menos variável, principalmente variação em qualidade da dieta, e aí esses animais têm uma chance muito maior de chegar ao lucro. Então o problema do meu amigo lá de Arealva, interior de São Paulo, que parou com as vacas, depois parou de engordar, mandou para o boitel, o problema dele não é que a arroba cai, sobe, que o preço do bezerro cai, sobe, isso sempre vai continuar acontecendo, isso pode impactar, influenciar, fazer você tomar a decisão errada hoje. Tomar a decisão certa significa entender que isso vai mudar. Agora, quando a gente fala em tomar decisões erradas, por exemplo, é nesse momento agora, Marcelo, tá exprimido aqui, tá apertado aqui, nossa, eu não vou conseguir fechar a conta de jeito nenhum,
Ah, Marcelo, ó, eu vou segurar esses boi, por exemplo, mais 15 dias, porque o frigorífico essa semana botou o pé, apertou o pé, eu não tinha nenhuma parceria. Mas por que não ter? Como é que a gente, né, quando a gente já está com muita sede, e aí a gente vai procurar água, vai cavar um poço para procurar água depois que já está com muita sede, vai ser mais difícil achar. Então, se eu não tenho, se eu não trabalho a minha carne de um jeito, o meu produto, se eu não falo dos meus bois, se eu não tenho os contatos e as parcerias justamente para ser capaz de vender bem no momento que eu vou precisar, isso tem vários mecanismos que te ajudam a fazer isso. Mas se justamente você vai pensar em quem você vai vender na hora que está chegando só a hora de vender, pode acontecer que nem esse amigo meu. Não consegue vender bem naquele momento. Então, isso é tudo coisa que a gente tem que pensar antes, tomar a decisão certa. Ontem eu estava conversando com o Leonardo que está terminando um ciclo, começando um ciclo, está mudando o sistema de engorda dele. Mais para frente eu vou trazer ele aqui para conversar com a gente, para ele contar tudo que vai ficar diferente depois que ele mudar. Ele me perguntou, passou o preço de alguns insumos, me perguntou o que ele deveria fazer e justamente ele está mudando o sistema de engorda dele para um sistema mais complexo, de um sistema mais complexo para um sistema mais simples, no momento em que a roupa está apertada. E aí, não só o sistema de engorda, mas o que vai acontecer lá na frente, quando ele for mandar os animais para abate, para quem ele vai mandar esses animais, também vai importar bastante. Então, são pontos importantes de decisão que a gente tem que tomar antes, lá atrás, no momento que vai começar realmente a engordar. E esse tipo de decisão, ele é tomada, a escolha, quando a gente fala em decisão, Marcelo, decisão, escolha, né? Isso aí tá um assunto tá muito longe da minha realidade. Fala de um jeito um pouco diferente isso para eu entender melhor. Pois é, se nós estamos dizendo que eu vou produzir uma arroba hoje a R$265 de custo de produção, ou seja, custo alimentar mais custeio, vou produzir uma arroba hoje de R$265 e vou vender essa arroba por quanto? Ah, Marcelo, na hora de vender vai tá bom, porque eu tô achando que o mercado vai ficar bom, tô achando que vai subir porque habilitou um monte de frigorífico essa semana e vai subir. E aí você vai criar um otimismo frente a uma opinião que pode estar certa ou não. Não tô aqui para julgar a opinião de ninguém. Opinião é diferente de informação. Informação é obtida através de estudos que olham matemática, que usam a matemática. Então, usar a matemática para tomar a decisão certa. E se a margem vai estar apertada, e se cair? O que acontece se na hora de vender, então se eu produzir uma arroba 265, a projeção de venda para o mês que eu vou executar, isso está 285, 265 é o meu custo total, alimentar mais custeio do confinamento, todo meu custo está nesse 265 e eu vou vender ela a 285. Compensa ou não compensa, Marcelo? Faço ou não faço? Tudo bem. Se compensa ou não compensa, se você tem opções hoje, por exemplo, de ganhar mais com recria ou com cria, enfim, nós não vamos discutir isso aqui. Mas ganhar R$20 líquido por arroba, num animal de 20 arrobas, pode ser uma conta boa para você. E pode ser que em outros momentos esse 20 passe a ser 50. Mas enfim. Se você parar de engordar para voltar de novo depois, é muito mais difícil. Agora, o que eu quero dizer aqui não é só essa decisão. Vamos voltar no começo da nossa prosa de hoje. Nós falamos que aumentou o abate de matriz, nós falamos que eu comi carne de vaca ontem, comi bem, que não tem nada a ver com nutrição, porque carne de vaca tem os mesmos nutrientes, o que muda é só o sabor, tem os mesmos nutrientes, muitas vezes tem até menos gordura, que pode ser mais saudável, mas o nosso assunto aqui hoje não é esse. Mas se eu comi carne de vaca ontem é porque aumentou o abate de matriz. Se aumentou o abate de matriz, isso é uma informação interessantíssima, importantíssima de mercado, que pode ser que jogue a arroba mais para baixo no momento que você vai precisar vender os seus animais lá na frente. E aí? Qual a decisão que você pode tomar hoje para evitar que lá na frente você perca dinheiro? Porque se o seu custo está 265
e a sua previsão. Eu acho que vai estar 2,85. Só que chegou lá, virou tudo, caiu R$ 20, que nem aconteceu em outubro de 2021, por exemplo. Caiu, aliás, R$ 60 em outubro de 2021, naquele período turbulento ali, daquelas notícias ruins que vieram, enfim. De vez em quando vem umas notícias ruins, né? E tem gente que fala até que nem é muito verdade, tem gente que fala até que é de propósito. Eu não vou julgar isso aqui não, sabe? Mas de vez em quando vem umas notícias ruins. Se vier essa notícia ruim, você está lá com o teu custo de produção de 265, você escolheu somente esperar que vai dar certo no final. E chegou no final, não deu, caiu. E aí? E aí o lucro que era moderado, ou bom, ou pequeno para você, mas era lucro naquele momento de arroba difícil, ele passou a ser prejuízo por uma decisão errada. E qual foi essa decisão? Essa decisão foi esperar que tudo tivesse bom na hora de vender. E a maior parte dos pecuaristas que eu vendo, e o Churrasco está aqui de novo, ele também vê acontecendo isso demais. A maior parte dos pecuaristas que a gente acompanha faz assim, espera que esteja boa arroba na hora de vender os animais. Trata com expectativa, com esperança. O otimismo tem que ter sempre, claro, mas informação é importantíssima. Só esperar pode não ser a solução. E que mais que eu posso fazer? Bom, nós estamos chegando no final dessa edição do programa e eu preciso dizer uma coisa muito importante que muda completamente da água do vinho, da água para o vinho, o jeito, a tomada de decisão certa. E o que é isso? Isso é olhar lá na frente e falar, Marcelo, eu vou fazer um seguro de preço desses animais. Seguro de preço, nunca ouvi falar isso, Marcelo, fala um pouco mais. Seguro de preço dos animais significa dizer, eu vou lá na Bolsa de Valores, que é um assunto novo, que é diferente. Eu disse aqui que o pequeno, médio e o grande tem chances e podem continuar, mas continuar com alguma coisa diferente, com mais informação, com mais tecnologia. E estudar isso, preço de arroba futuro, ir lá e comprar uma opção de venda na bolsa, fazer um seguro de preço significa pagar um pouquinho para que lá na frente, na hora de vender os animais, se cair arroba, você tem um mínimo garantido de valor de arroba. Então você garantiu o direito de vender os seus animais, por exemplo, por R$270, que é R$5 acima do seu custo de produção e do seu custo total, e isso vai sobrar para você. E enquanto todo mundo está perdendo R$20, R$25 por arroba, então se a arroba cai para 240 ou 250, vamos imaginar que a arroba caiu R$20. Enquanto todo mundo está perdendo esses R$20, você está ganhando 5. Olha a diferença, são 25, né? Entre os 5 que você ganha e os 20 que todo mundo está perdendo, são R$25, seu João, de diferença. R$25, R$25 em 20 arrobas, faz essa conta rápida aí, esse é seu prejuízo por boi, quando você somente espera que esteja bom o mercado na hora de vender os animais. Então essa é a decisão errada, essa é a decisão de ficar na torcida, tem que entrar no campo e correr para marcar o gol. Tem que fazer de tudo, e mesmo que seja na prorrogação, mesmo que seja nos pênaltis, tem que entrar no campo para marcar o gol. Então, eu digo o seguinte, que a nossa pecuária, ela vai crescer, não tem dúvida. Marcelo, mas cada um fala uma coisa, tem gente que fala que não vai mais ter carne, que é carne vegetal agora. Meu amigo pecuarista, meu amigo que quer começar a engordar boi, o ser humano é ser humano, o instinto de alimentação e reprodução, eu vou falar em termos técnicos aqui, mas você vai entender o que eu quero dizer. O instinto de alimentação e reprodução não muda. O dia que o homem parar de ter vontade de comer carne, parar de ter desejo de reproduzir, então o homem não vai ser mais homem. Tem uma parte das pessoas que não comem carne por vários motivos, que são ideológicos ou até de saúde, né, de intolerância, assim como tem gente que não toma leite. Mas o fato é que o consumo de carne vai aumentar no mundo, porque a população aumenta muito no mundo. E qual é o país que tem a maior chance, a maior possibilidade, que tem área, que tem terra, que pode aumentar demais a produção de carne? É o Brasil. Então a produção de carne vai aumentar. Então pecuária hoje é uma operação importante do presente e do futuro. E quer saber o que vai acontecer? Marcelo, vão ficar só os grandes? Eu não sei. Até outro dia tinha monopólio de táxi, por exemplo. Hoje tem Uber. Até outro dia só tinha hotel. Hoje tem Airbnb. Ou seja,
Não fique pensando coisa errada. A gente não sabe o que vai ser do futuro do mercado de carne, mas o que a gente sabe é que vai aumentar a produção. E você que está com a gente, que acompanha o nosso canal, você que está dentro, por exemplo, do programa Confinamento do Zero ao Lucro, você sabe que fazendo diferente você pode estar entre essa turma, sendo um pequeno ou um médio produtor. Muito bem. Então hoje a gente conversou sobre momentos difíceis da pecuária, quando aumenta o abate de matriz, isso leva o preço da arroba para baixo. E como o preço da arroba foi para baixo, eu te falei um mecanismo interessantíssimo, importantíssimo para você saber e evitar que você entre na zona do prejuízo aí no seu confinamento. Eu te disse que a pecuária para pequeno e médio produtor muitas vezes existem vantagens da pecuária para o pequeno e para o médio produtor em relação ao grande, em momentos em que a arroba cai. Então, hoje, nós, no dia... Deixa eu ver de novo, não vou falar de errado, hein? Hoje, no dia 19 de janeiro de 2023, nós falamos sobre a importância de trabalhar diferente para se prevenir da queda no valor da arroba, para continuar viável com lucro na pecuária. Muito obrigado pela presença. Hoje nós fizemos uma edição extraordinária, totalmente fora do horário. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.